Olá a todos e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa aula de teoria musical e se você tiver gostado do vídeo, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal e desde já eu já agradeço porque nós chegamos aos 24 mil inscritos, beleza? Então vamos lá! Para nossa aula de hoje, a gente vai analisar um pouco da notação musical, das figuras musicais e as pausas, tá bom? Então vamos lá! Como a gente já viu, a matéria-prima da música é o som, certo? E o som, ele é registrado, ele é documentado em uma partitura. A partitura é um dos registros que o músico tem para se orientar, para executar uma música e etc, tá bom? É ali onde ele registra as ideias, onde o músico vai executar uma ideia, vai executar uma sonoridade específica, contar uma história através da música. Na partitura, que é o nosso documento, a gente trabalha com elementos musicais. Os elementos musicais que são usados para representar o som, por exemplo, ou uma pausa, porque como a gente já viu, né, existe essa relação de som e silêncio que a música nos permite e trabalha com esse jogo de som, silêncio, pausa e etc. São essas figuras, são esses elementos que vão nos traduzir o tempo da música, a altura de cada som, né, a altura de cada nota, a gente já viu que é a altura, aonde tem pausa, como executar o silêncio e etc, tá bom? Então vamos começar, vamos lá. A primeira coisa é, o que é a pauta musical? O que é o pentagrama? O que é essa coisa de partitura que a gente tanto fala? Bom, então a gente, só para lembrar, a gente viu que o som, que a música, aliás, se separa em som e em silêncio. O som são as alturas, as notas, e o silêncio a gente chama na música de pausa, tá bom? O pentagrama. A palavra penta significa 5 e grama significa linha, certo? Então são justamente um conjunto de 5 linhas e 4 espaços, certo? Esse é o pentagrama. Pentagrama ou pauta musical. Na música, a gente sempre conta de baixo para cima, tá? A gente lê assim, sempre de baixo para cima. A gente vai ter 5 linhas, a princípio, né? E 4 espaços. Certo? Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha, tá? Sempre de baixo para cima, tá? A gente sempre vai contar as linhas de baixo para cima e os espaços também, tá? Então a gente vai ter para os espaços sempre de baixo para cima. Então a gente tem aqui, ó, primeiro espaço, segundo espaço, terceiro espaço, quarto espaço, tá bom? Esse é o pentagrama. A pauta musical, esse conjunto de linhas, ele foi desenvolvido na Idade Média por um teórico e pedagogo italiano chamado Guido de Arezzo, certo? Foi ele que na Idade Média começou a aprimorar um pentagrama, uma pauta musical, até que o tempo passou, a história seguiu e foi se desenvolvendo até chegar aqui, tá bom? Então, resumindo, o pentagrama ou a pauta musical é um conjunto de 5 linhas paralelas e 4 espaços que a gente sempre vai contar de baixo para cima. Então, o pentagrama possui essa funcionalidade de nos auxiliar a organizar
todo o código, toda a linguagem musical que vai ser executada, tá? É o nosso campo de base, assim, é o nosso campo para construir a nossa linguagem, a nossa mensagem, tá? Vai ser nesse campo de linha e espaço que a gente vai organizar os símbolos que a música tem, que a música nos oferece, tá bom? Um fato muito interessante sobre o pentagrama é que foi a partir dele que a música pôde ser registrada e passada para as próximas gerações, para os próximos tempos e épocas. Foi a partir daqui que começou a surgir uma espécie de documento, de um registro de fato, né? Antigamente, principalmente na Idade Média, nos cantos gregorianos, no início de tudo, lá no canto-chão, e até mesmo antes disso, que a gente não tem tanta informação hoje em dia a respeito, a música dependia muito da memória, né? Então era aquela coisa de Ctrl-C, Ctrl-V total, porque não tinha uma bula, um guia, uma escrita de fato. Ok, agora que a gente já viu o que é pentagrama, o nosso próximo tópico é ver quais são as figuras musicais. Como eu expliquei no começo, a música ela se organiza de várias formas, né? E uma delas é trabalhar essa relação, trabalhar esse jogo, como eu disse, entre o silêncio e a pausa, entre as notas e a pausa, certo? Isso dentro de vários microsistemas, digamos assim, né? Dentro de várias organizações, a música vai se organizar assim. Se você tá meio complicado para você entender o que eu tô falando, eu expliquei um pouco disso no último vídeo, onde eu falei como que a música se organiza com os seus pilares, né? Que tem tudo a ver com isso. Então, como ela vai se organizar em uma harmonia, como que se organiza em um ritmo, o que é ritmo e etc. Tá tudo pautado nisso, tá? Agora a gente vai ver as figuras musicais e, como eu disse, essa relação a gente chama de valores, né? As figuras também podem ser chamadas de valores musicais. Quando a gente fala que a gente tem um valor que é positivo, a gente se refere ao som, tá? As figuras musicais, então valor positivo são as figuras, as notas, tá? Quando eu falo que é um valor negativo são as pausas, tá bom? Toda vez que eu falo pausa, eu estou me referindo a silêncio, ao silêncio. É assim que a gente chama o silêncio na música, tá? Ok, como eu disse, vamos aprender agora um pouco sobre essa simbologia das figuras musicais que serão organizadas no nosso pentagrama. Para começo de conversa, a figura musical, ela é formada e estruturada por 3 partes, tá bom? A primeira parte dela a gente chama de cabeça. A segunda parte a gente chama de haste. E a terceira parte a gente chama de colchete, tá bom? Certo? Então essas daqui são as 3 estruturas de uma figura musical. Assim como tem aquela música, né? Cabeça, ombro, joelho e pé. Cabeça, haste, colcheia, haste, cabeça, sabe? É mais ou menos por aí. Vou dar aqui um exemplo do que é a cabeça na música, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de cabeça, tá? Que é essa bolinha, no caso. Essa bolinha que também é muito conhecida por bolachão e etc, tá? O haste é a cabeça, é formado pela cabeça e um risquinho do lado da figura, tá? O haste é justamente esse risquinho que tem, tá bom? E o colchete, ele vai estar sempre acompanhado da cabeça, da haste, e ele é esse risquinho aqui, tá bom? Essa espécie de cabelinho, de bandeirola, tem alguns lugares que chama assim também, tá bom? Então a cabeça é toda essa figura, tá bom? A haste é o risquinho e o colchete é só essa partezinha daqui, tá? Ok, certo? A gente vai ver agora as figuras que são representadas pelo som,
tá bom? Então vamos lá para as figuras que representam o som. Vamos lá ver o nome, né? A gente já viu a estrutura, agora a gente vai nomear, dar nome aos bois, tá bom? Então a gente tem aqui a primeira, que é a semibreve. E ela só tem a cabeça, tá bom? Essa é a semibreve. Depois a gente tem a mínima, que ela é formada por uma cabeça vazia, tá? E uma haste, tá? Mínima. Então é cabeça mais haste, tá bom? A próxima figura que a gente tem que representa o som, que pode representar um som, é a semínima. Então a semínima tem a cabeça cheia, com uma haste, lembrando que a haste pode estar tanto para cima como para baixo, tá bom? Então a gente tem a semínima. Então também é cabeça mais haste. Lembrando que a cabeça da semínima ela é cheia, tá bom? A partir daqui, todas as figuras terão a cabeça cheia e haste, tá? Então a gente segue aqui pra colcheia. A mesma coisa, tá bom? Colcheia pode estar tanto pra cima como pra baixo. O haste, né? A palavra colcheia tem esse nome porque vem de colchete, tá bom? Essa partezinha aqui, ó, é o colchete, por isso que se chama colcheia, tá? Então ela vai ter, além de ter a cabeça pintada, a cabeça cheia, a haste, ela vai ter uma haste, tá? Essa é a colcheia. Depois a gente tem a semicolcheia, que é uma colcheia normal, só que ela vai ter duas hastes, tá bom? Semicolcheia, duas hastes. Depois, a fusa, que é cabeça, uma, duas, três hastes, tá? Isso daqui é a fusa. Três hastes. E a semifusa, que vai ter uma, duas, três, quatro hastes. Semifusa. Ok? Muito importante que você não fique confuso e decore o nome de cada uma dessas figuras. A piada foi horrível, eu sei, eu tentei fazer uma piadinha aqui confusa, confuso, né? Semifusa, fuso, enfim, a piada foi ruim. Mas brincadeiras à parte, é importante que você decore cada nome dessas figuras, tá bom? Semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa e a semifusa, tá? Agora a gente vai ver as figuras musicais que representam as pausas, tá bom? As pausas, tá? Então, para cada figura musical, para cada figura que representa o som, a gente vai ter uma pausa correspondente, tá? O nome é o mesmo, tá bom? Mas como tem essa relação de som e silêncio, de nota e pausa, altura e pausa, vai ser aquela coisa de ser derivado, sabe? É pergunta e resposta, meio que silêncio e pausa, enfim. Então cada nome, cada figura musical que emite um som vai ter uma pausa associada, tá?
o nome é o mesmo, tá bom? Vamos lá entender esse trem. A semibreve, que é a famosa bolinha, a famosa bolacha que a gente brinca, né? Vai ter a pausa de um chapéuzinho pra baixo. A gente brinca que é um chapéuzinho pra baixo, tá bom? A mínima ela vai ser o chapéuzinho, vai ter o chapéuzinho pra cima, tá bom? Eu falo isso que é pra ajudar a decorar, tá? Tá bom? A semínima vai ter o famoso Zé Carioca, que é uma pausa bem estranha, mas que se consiste num... É Zé Carioca porque lembra um Z com um C, a letra Z com uma letra C. Ó, um Z e um C embaixo, tá? Vou colocar aqui, Zé Carioca. Tá bom? A colcheia, a gente vai ter que é uma bolinha e um puxadinho assim, ó. Lembra muito um Y, né? Certo? A semicolcheia é a mesma coisa, né? Só que segue a lógica da quantidade de hastes, tá? Então a gente vai ter, ó, 1, 2 risquinhos, tá bom? A fusa, que não é confusa, tá bom? A gente vai ter 3 hastes, logo a pausa vai ter 1, 2, 3 hastes, tá? E a semifusa são 4 hastes, né? 1, 2, 3, 4. Logo, a pausa vai ter 4 bolinhas, né? Lembra muito um cacho de uva, tá? Então, na aula de hoje, a gente viu a notação musical simples, tá bom? A gente viu o que é uma pauta musical, um pentagrama, quais são as figuras que a gente usa para representar o som e quais são as figuras que a gente usa para representar a pausa, as pausas, tá? Bom, gente, o vídeo foi esse. Se você tiver gostado, não se esqueça de se inscrever no canal. Eu tô indo bem aos poucos, passo por passo, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Caso fique algum tipo de dúvida, não se esqueça de deixar aqui sua dúvida nos comentários para eu tentar responder. E o legal é você tentar desenhar esse tipo de figura aleatoriamente mesmo no pentagrama, né? Então, por exemplo, desenhar uma colcheia, desenhar uma semínima, uma semibreve, tá bom? O meu desafio é: treine bastante e me mande no Instagram com a hashtag #MultiRaquelDias e marca o meu Instagram, que é @rqlnavogino, e me marca aí, beleza? Vamos lá, vamos estudar teoria musical. E é isso aí, gente. Valeu e até o próximo vídeo.